Hoje a mensagem está por minha conta e é uma responsabilidade muito grande vir aqui à frente falar. Então espero que Deus me abençoe nesse momento e prepare para a gente um tempo de fato abençoador. Vou pedir para você abrir nas cartas aos Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo 19. A partir do versículo 19 até o versículo 25. Diz assim então o texto: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Vamos mais uma vez orar? Deus bendito, nós queremos nesse tempo pedir que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, e que Seu Santo Espírito tenha liberdade, Deus, de adentrar aos corações aqui e dar o recado do Senhor, Pai. Usa a minha vida, Deus, e tem misericórdia de mim, Deus, para que eu possa, Deus, nesse momento, com o coração contrito diante do Senhor, dizer aquilo que o Senhor quer que eu diga, Deus, que o Senhor possa tomar a minha vida para falar da Sua mensagem, e que aqui não saia nada que venha de mim, Deus, mas que venha do Senhor. Me ajuda nisso, Deus. É no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Como está você nesse tempo, nesses últimos dias, ou nesses últimos meses? Nós temos recebido bastante notícias ruins, né? Creio que o último ano, 2015, talvez final de 2014, nós já vimos, a gente vem já colecionando algumas notícias complicadas, notícias duras, notícias ruins, que vão deixando a gente cada dia mais aflitos. Só para a gente ter eu resolvi elencar algumas coisas para a gente lembrar, né? A gente tem já há um tempo a crise hídrica, que trouxe para a gente uma rotina diferente, colocou sob suspeita uma série de questões sobre a governança do Estado de São Paulo, se talvez as pessoas tivessem já sabido ou percebido que nós ficaríamos sem água, por exemplo. E isso tem afetado a vida de muitos de nós. Existem pessoas em regiões que chegam ou chegaram a ficar 2, 3 dias sem água. A gente tem, talvez o mais patente dos assuntos, seja a corrupção, que trouxe para a gente uma série de questões e frustrações, principalmente daqueles que votaram no último governo que está aí, e que já vem há alguns anos, e que inicialmente parecia que ia trazer para a gente um novo momento para o país, e que chegou a trazer um momento diferente, mas que parece que tudo começou a ruir. Parece que não foi bem construído o processo, parece que ficou uma série de brechas, parece que uma série de questões são duvidosas hoje. A gente também tem um problema sério na economia, que é afetado talvez por essas questões, provavelmente por essas questões de corrupção, mas também por talvez falta de competências necessárias, ou falta de atenção na própria sociedade, no povo. Nós temos uma série de informações também sobre problemas morais. Quantas
notícias a gente recebe de decisões ou posicionamentos de pessoas comuns que dão um jeitinho de levar alguma vantagem ou tomam decisões complicadas, duvidosas, ou até mesmo questões mais polêmicas, como a homossexualidade, que está afetando o nosso dia a dia, a vida dos nossos jovens, e não só dos nossos jovens, mas também de adultos que, em determinado momento, decidem dizer ou assumir esse posicionamento. A gente tem um problema sério com a saúde pública e que a gente acaba vivendo mais fortemente agora no período do verão, que é relacionado a um pequeno mosquito que está apavorando a vida da gente. Minha esposa está grávida e a gente ouve falar sobre a microcefalia. Então esse mosquito se tornou para a gente um monstro. Que até então era só a dengue, mas de repente tem a zika, chikungunya, e a gente começa a lidar com uma série de dificuldades, e que revela também a nossa dificuldade em seguir algumas orientações, como, por exemplo, cuidar para que a água não fique parada nas nossas próprias casas. Responsabilidade nossa também, um pouco no processo. Fora isso, filosofias tais, silenciosas, que vão colocando em xeque e dúvidas a nossa própria fé, relativizando, tornando as relações cada dia mais líquidas, talvez. Elas se desfazem com uma facilidade muito grande. A gente coloca em xeque e relativiza a nossa caminhada cristã com muita facilidade. Estar na comunidade ou frequentar a igreja, o compromisso com a comunidade parece algo meio não muito legal mais, Parece que é uma coisa totalmente opcional, faz quem quer e quem não quer não faz. E está tudo bem se o irmão decidiu não mais ter um compromisso com Cristo. A gente parece que abre mão fácil dos relacionamentos, as pessoas vão e vêm, passam por nós e parece que não faz muita diferença. Todas essas questões, todo esse momento, parece que ele vem questionando um pouco, desafiando a nossa fé. Porque se tudo pode, se tudo está muito tranquilo, se está tudo muito fácil, ou se é normal ter atitudes duvidosas, se é normal levar uma certa vantagem, se é normal participar de um processo corrupto ali ou aqui, se a gente não dá mais atenção a algumas questões básicas de princípio, a nossa fé também parece que ela vai se tornando cada dia mais vazia, fraca, porque não tem mais o certo ou errado, o que é firme, o que não é firme, o que a gente precisa realmente, algo pelo qual a gente precisa lutar e seguir em frente e ser firme no que a gente vive. Isso é o momento que nós estamos vivendo hoje. O povo que recebeu essa carta era um povo judeu, convertido, eram cristãos, mas era um povo judeu, que tinha, por isso carta aos Hebreus, que tinha um conhecimento muito forte, muito profundo, de toda a lei de Moisés, de todo aquele processo do povo de Israel. E esse povo aqui em particular estava vivendo um momento também difícil, um momento de luta, um momento complicado, diferente do nosso hoje, mas um momento difícil. Esse momento desse povo, era um momento em que eles tinham acabado de passar por uma perseguição, estavam vivendo naquele momento ainda um momento de perseguição, porém não exatamente de atentado contra a sua própria vida, mas já temiam que isso acontecesse, e a fé deles estava sendo desafiada. A fé deles a cada dia era desafiada, eles corriam sempre o risco de perder os seus bens por crerem em Jesus Cristo,
eles corriam o risco de serem expulsos dos lugares onde eles adoravam, onde eles se reuniam, porque eles criam no Senhor Jesus Cristo. Então, o autor das cartas aos Hebreus decide exortá-los, decide encorajar, trazer uma palavra de encorajamento através dessa carta. E eu queria então colher alguns aspectos dessa palavra, fazendo esse recorte aqui no capítulo 10, para trazer para a gente hoje um pouco desse encorajamento, dessa exortação, de que a gente precisa seguir firme e que a gente precisa tomar cuidado com as coisas que vão acontecendo e que podem minar a nossa fé, a nossa caminhada cristã, a nossa adoração. Então, partindo do versículo 19, o autor de Hebreus diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Vamos começar aqui com essa palavra intrepidez. O autor da carta, ele sabia que esse povo, como eu disse, tinha um conhecimento da lei de Moisés e de tudo, e de como funcionava a adoração, o processo de adoração do povo hebreu. O povo hebreu, ele tinha uma série de ritual para adorar. Primeiro, que não era qualquer pessoa que poderia se aproximar, ou melhor, vamos começar um pouco, vamos voltar um pouco. O povo hebreu, para adoração, o processo de adoração deles era feito no templo. O templo, ele tinha algumas seções, alguns espaços em que só o sacerdote poderia entrar para fazer o sacrifício de remissão de pecados do povo. Então não era qualquer pessoa que poderia fazer esse ritual. E havia todo uma série de características para que isso ocorresse. E então não era aberto para que todos fossem no espaço reservado em que oferecesse o sacrifício e ali fosse perdoado os pecados. E tinha uma série de questões com o sacerdote que ele precisava fazer, ele precisava se lavar, ele não poderia estar em pecado, porque se ele estivesse, ele seria fulminado. Então tinha todo um cuidado meticuloso para se apresentar diante do Santo dos Santos, que era esse espaço dentro do templo, no qual ele ia oferecer o sacrifício por perdão de pecados de todo o povo. E aí, o autor de Hebreus vem e diz assim: olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, hoje ele está dizendo, tendo coragem para entrar no Santo dos Santos, por quê? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, da mesma maneira que o sacerdote levava lá um cordeiro perfeito para sacrificá-lo e pedir perdão pelos pecados do povo, Jesus, o maior sacerdote, tinha feito, morrendo na cruz, ele tinha aspergido seu sangue e se dado como cordeiro perfeito. E a partir do que Jesus Cristo fez, todos podem entrar no Santo dos Santos, todos podem estar na presença de Deus, porque o sangue de Jesus nos dá essa possibilidade. E então ele está dizendo: tenham coragem de entrar diante de Deus, tenham coragem de estar na presença de Deus, tenham coragem de estar nessa presença que pode fulminar um pecador. Mas vocês podem ter essa coragem porque o sangue de Jesus hoje dá essa oportunidade a vocês. Ou eu poderia dizer, hoje dá essa oportunidade para mim e para você. O que Jesus Cristo fez, e esse espaço, essa oportunidade de poder adentrar o Santo dos Santos, o autor está querendo dizer aqui: olha, vocês receberam um presente enorme. Estar na presença de Deus livremente é algo que ninguém podia fazer. Isso aqui é algo maravilhoso. Isso aqui é digno de festa. Isso aqui é digno não há palavras para dizer. Porque se nós hoje, que estamos aqui e já sabemos de tudo que Jesus fez,
e temos a liberdade de estar na presença de Deus, tivéssemos vivido na época em que só um podia entrar lá no Santo dos Santos, e que se ele tivesse em pecado ele era fulminado, você ia ter a plena consciência do tamanho do presente que nós recebemos. Era restrito. Não tinha acesso direto, livre. Jesus rasga a sua carne e nos dá o acesso, livre acesso. Então, a primeira questão aqui, olha o tamanho do presente que nós recebemos. Olha o tamanho do privilégio que nós temos. A gente precisa resgatar isso. A gente precisa resgatar a maravilha que é estar diante de Deus. É como se o autor estivesse dizendo assim: gente, acordem, tenham coragem. Eu quero encorajá-los a lembrar que, apesar das lutas, vocês receberam um grande presente. Vocês podem estar na presença de Deus. Se coloquem na presença de Deus, porque não há nada melhor do que isso. Não há nada mais profundo do que isso. E a vida não faz sentido se você não estiver no Santo dos Santos. Tenha coragem. Ok, mas diante dessa questão do que Jesus fez, do acesso que Ele nos deu, Ele diz assim: mas a gente precisa ter alguma consciência, a gente precisa ter algumas consciências, ou melhor, a gente precisa ter na consciência algumas ações que a gente precisa para estar na presença de Deus. Embora Jesus já tenha feito todo o trabalho, Jesus já tenha dado todo o acesso, não dá para estar na presença de Deus sem observar alguns aspectos. E é sobre esses aspectos que eu queria compartilhar com vocês hoje. Primeiro aspecto: aproximem-se. Aproximem-se é o aproximar-se. No versículo 22 ele vai dizer assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Primeira coisa, para estar no Santo dos Santos, nós precisamos ter um coração sincero, chegar com verdade, se aproximar diante de Deus com um coração livre, com o coração aberto para se apresentar diante de Deus. Não dá para a gente encher o coração e a mente de uma série de coisas e querer se apresentar diante de Deus com muito barulho, né? Quando eu falo barulho, não estou falando de, né? Eu estou dizendo assim, barulho interno. Nós vivemos um tempo em que a gente tem dificuldade com o silêncio. E a gente enche o nosso coração de uma série de coisas, de uma série de informações. E quando a gente se apresenta diante de Deus, a gente não consegue se desnudar. A gente tem tantas verdades, a gente tem tantas razões, que a gente não consegue deixar o coração livre e sincero diante de Deus, aberto diante de Deus. E ele diz assim, em plena certeza de fé, confiantes de que o Senhor nos ouve, confiantes de que Deus está presente, confiantes de que Ele é o nosso Senhor. Ele continua dizendo, tendo o coração purificado da má consciência. Aqui tem muito importante, isso aqui tem a ver com o pecado. A gente precisa constantemente se lembrar. Eu acho que esse negócio há um problema na questão da graça para nós. Depois do que Jesus fez por nós e a questão da graça, talvez a gente tenha ficado um pouco irresponsável, né? No sentido de, estamos debaixo da graça, Deus nos perdoa, está tudo bem. Deus continua exigindo da gente que a gente dedique-se em ser limpo, se esforce por não estar manchado diante dele. Ou seja, que a gente confesse os nossos pecados, que a gente lute para não pecar. E aí entra essa questão que eu estava falando um pouco sobre tudo é relativo. Então parece que o pecado hoje diante da gente fica meio pode ser, está tudo bem, não, mas calma, né? E eu não estou dizendo para você ficar pensando só na vida do seu irmão, estou falando, olha para você, né? Olha para o seu coração.
quando você lida com os seus próprios pecados, com os seus erros, como é que você lida? Também não quero colocar para você um peso, mas eu quero dizer assim, há uma justa medida na questão. Jesus nos perdoa, derramou seu sangue por nós, temos livre acesso. Que bênção, glória a Deus. Mas a maneira como a gente leva a vida da gente, ou como a gente vai levar a caminhada, faz toda a diferença. Não dá para levar de qualquer jeito. Não dá para lidar com o pecado como se fosse uma coisa banal. Não dá para ficar relativizando ele também. Quando a sua consciência te mostrar que o pecado está presente, se coloque diante de Deus, peça perdão e se apresente de maneira limpa, pura. Segunda ação: guardemos firmemente a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Versículo 23. Guardar firme a confissão da esperança. Estar diante do Santo dos Santos também nos remete a uma ação de ter a firmeza na esperança de que Cristo é o nosso Senhor e de que Ele é a nossa esperança. Sabe por que isso tem tudo a ver com a gente? Porque em dias como esses difíceis, em que a gente é levado a ficar desanimado, né? A gente olha para as notícias, a gente fica desanimado. Eu não sei você, mas eu assisto pouco, eu ouço mais rádio, né? Mas quando eu assisto o jornal, via de regra, acaba sendo o Jornal da Globo, que é o mais tarde. Vou deitar, às vezes está passando lá o Jornal da Globo. E eu confesso para você que a cara do William Vaughan me assusta. Porque toda vez que ele começa o jornal, ele só dá notícia ruim. Então, eu associei o rosto daquele homem com notícia ruim. Quando ele aparece na TV, eu falo, lá vem bomba. Quando ele começa a anunciar, porque a economia vai mal, não sei o que vai mal, não sei o que lá, e olha, e o crescimento que teve já acabou também, e só notícia ruim. E a gente fica desanimado. A gente fica desanimado. Se você talvez esteja vivendo um momento em que o seu emprego esteja ameaçado, ou se você talvez até tenha perdido, eu não sei como é que está a vida de cada um aqui. Ou se o seu poder de compra diminuiu, seu salário caiu, eu não sei. Se um irmão seu, ou alguém da sua família, foi demitido, ou está 6 meses sem emprego. Eu tenho ouvido situações e casos de gente que está apavorada. E a gente vai sendo tomado por esse momento, por essas informações, por essas questões todas, e em um certo momento parece que a certeza da esperança em Cristo, ela é minada. Eu não consigo mais ter esperança de que Cristo é o meu Senhor, meu Salvador, e que Ele vai cuidar, Ele é o dono do ouro da prata, Ele pode me sustentar. Eu tenho vivido na pele situações assim, porque nesse momento em que a família vai aumentar, e você vai ouvindo essas coisas todas, você fica pensando assim, o que vai acontecer? Será que eu vou ter como sustentar a minha filha? Será que, né, se eu perder o emprego, como é que eu vou organizar esse negócio? Será que eu consigo um novo emprego? A gente já começa a pensar antecipadamente. Quem trabalha por conta, será que o trabalho de amanhã vai aparecer de novo? Faz 2 semanas que não aparece um serviço para mim. O que eu vou fazer? E a gente vai sendo levado, né? No início dessa carta, o autor de Hebreus, ele diz assim, olha, ele já começa falando que Jesus estava lá no início, no princípio, e que ele participou da formação do universo, e que ele domina sobre todas as coisas. Parece que ele já quer dizer o seguinte, vou falar sobre o sumo sacerdote, o maior sacerdote, que foi Jesus Cristo, e olha, ele domina sobre todas as coisas. Quero dizer para vocês, a coisa não está boa, a situação está ruim. Vocês estão sendo perseguidos, é verdade, está difícil de levar a fé cristã, mas eu quero dizer para vocês, lembrarem que Jesus, desde o início, estava lá. Ele é quem pode dar o sustento, Ele vai suprir todas as coisas. E aí eu preciso hoje repetir isso para mim e para você. Momentos são difíceis, são, mas lembrem-se, Jesus já estava lá, desde o início. Ele é capaz de suprir, Ele domina sobre todas as coisas. Amém? Vamos caminhar. Terceira ação.
Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Perdão, versículo 24, tá? Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que você está fazendo com o seu irmão? Quando você encontra o seu irmão talvez cabisbaixo, num momento, né? Ou se você encontra o seu irmão alegre, de repente você encontrou alguém na igreja aqui que está dizendo, olha, o país está em crise, mas o momento, graças a Deus, para mim está bem. Eu estou conseguindo, né, lidar com isso, com aquilo, me apareceu uma boa oportunidade. Aí para você não está muito legal. Você olha para o seu irmão e fala assim, ih, é por pouco tempo isso aí. Se alegra muito não, que a coisa está complicada. Olha o meu caso. E aí despeja, né? E desanima o irmão. E você que está animado, fala das suas questões, de repente a coisa está boa, né? Porque existem alguns setores da economia que ainda dão bons sinais. E aí a pessoa está envolvida, de repente você está dentro desse momento, né? Ou você está conseguindo ter, ou você está tendo uma boa relação dentro da sua família, seus filhos estão caminhando no Senhor, a coisa está legal, a caminhada está boa, vocês estão conseguindo viver diante de Deus, é um momento prazeroso, e aí você conta todas essas bênçãos, e parece que você joga na cara do seu irmão uma série de coisas sem poder dizer para ele assim, irmão, vamos junto, porque é possível, o Senhor tem me abençoado, e eu sei que Ele pode te abençoar também. Vou orar por você, vamos orar juntos. Aqui o que o autor está dizendo é o seguinte, encorajem-se. Leve uma palavra de consolo para o seu irmão, leve uma palavra de estímulo. Não deixa ele sucumbir. Outra situação muito perigosa dentro da igreja é quando a gente sabe que o nosso irmão pecou, ou quando ele está numa situação complicada, e o irmão já não está legal, o irmão talvez esteja arrependido, envergonhado, e em vez de nós trazermos ele para perto, a gente começa a ter uns comentários daqui, outros dali, e a gente acaba minando cada vez mais a vida do outro. É para chamar para perto. E se o irmão não estiver tendo consciência de que ele está no caminho errado, chama ele para perto e fala a verdade. Irmão, você precisa se arrepender, não está legal, mas fala para ele, eu quero orar por você, eu quero falar contigo, vamos caminhar junto. Encoraje o irmão para que ele não caia no erro, para que ele não peque mais. E a gente acaba tendo às vezes uma atitude estranha, né? Que na verdade é mais fácil, né? É mais fácil a gente comentar os assuntos. É mais fácil a gente falar. E aí de repente a nossa justificativa acaba sendo assim, não, mas eu estou preocupado. Como é que pode fazer aquilo lá? Como é que pode andar desse jeito? Mas está preocupado? Então chama o irmão Roberto, ora com ele, se coloque à disposição, fale da sua preocupação, demonstre amor, consideremos-nos no amor, nas boas obras. Vamos juntar, né, e estimularmos para crescermos juntos. E em quarto lugar, e por último, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. É engraçado que aqui o autor ele não fala assim, ó, reúnam-se sempre. Ele diz, não deixem, porque isso já dá um sinal. Esse problema das pessoas não terem um compromisso de estarem juntas, ou de se reunir para o culto, não é um problema nosso não. Ó, antigo isso. Mas o autor aqui ele está dizendo, é de extrema relevância que vocês se reúnam, não abram mão de ser igreja, não abram mão de se reunir para cultuar juntos, não abram mão, porque isso é relevante, não só em tempos difíceis, para a vida cristã, para a adoração. A nossa adoração não tem sentido se ela não passar pelo processo da adoração comunitária, em que a gente se reúne e a gente adora juntos. É um problema para crente mais antigo. Hoje eu já sou um crente mais antigo, já fui, né, menino, adolescente aqui, e hoje eu já sou homem, e já faz aí tem uma caminhada. E crente mais antigo parece que vai perdendo sentido ao longo do tempo. Vou lá de novo na igreja, vou ouvir a mesma coisa, ver a cara do mesmo irmão, que fala a mesma coisa que falava há 10 anos, que chora, o outro que ri, o outro que faz aquela piadinha.
né? E a gente acaba só olhando para essas questões. O autor está dizendo aqui para a gente: reúnam-se, porque Deus se agrada, Deus quer ver a gente reunido, Deus tem prazer no seu povo reunido, louvando, adorando, fazendo as mesmas coisas que a gente faz domingo após domingo. Mas para Deus, cada dia é diferente. Deus sempre tem uma palavra nova, Deus sempre quer nos ensinar novamente, Deus sempre quer nos colocar no prumo. Como é importante nos reunirmos como igreja para adorá-lo, para servi-lo e para que a gente mantenha a comunhão. Quero finalizar lembrando de algo muito interessante da nossa igreja. Eu fiz questão de tirar uma foto aqui. Eu não sei se deu tempo. Você conseguiu, Gabriel? Quantos conhecem isso aqui? Eu estava aqui quando isso aqui foi escrito. Eu estava na reunião, eu lembro disso. Eu não sei se alguém estava nessa reunião quando a gente bolou isso aqui? Pois é. Sabe o que é isso aqui, irmãos? São os valores da nossa igreja. São os valores da IPP. E eu queria ler com vocês aqui. No dia a gente fez assim: a IPP existe para que pessoas celebrem as virtudes e feitos de Deus. Celebração. E integrem uma nova comunidade. Integração. Cresçam no conhecimento da vontade de Deus. Edificação. E sirvam a partir de sua vocação. Evangelismo. Eu não sei se você percebe, mas Hebreus tem esse recorte tem tudo a ver com essa questão. Se nós mantivermos, se a gente se aproximar de Deus com fé, com pureza de coração, conscientes que somos pecadores e precisamos pedir perdão para que nos apresentemos limpos diante de Deus. Se nós guardarmos a esperança em Cristo, esperarmos nele, crendo que Ele é o nosso Senhor e que Ele está cuidando de nós, se nós considerarmos uns aos outros, incentivarmos, abençoarmos uns aos outros e não deixarmos de nos reunirmos, a gente está fazendo tudo isso aqui que são os valores. A gente está celebrando as virtudes e feitos de Deus. As pessoas vão celebrar, elas vão conhecer quem o nosso Senhor é, nosso Deus é. Elas vão integrar uma nova comunidade, vão se relacionar, elas vão ter a oportunidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus, e elas vão poder descobrir a vocação que tem e servir a partir delas. Eu espero que Deus nos abençoe nesse sentido. Aí, todo esse movimento, tudo que nos envolve, ele perde o sentido, porque a referência ela muda de lugar. A gente parte do santuário de Deus, do santo dos santos, da relação com Deus, uma relação sadia com Deus, para a vivência diária, para o nosso dia a dia. E aí não são as coisas de fora que passam a nos influenciar, nos assustar, e a gente traz isso para o culto e fica, meio que a gente acaba trazendo isso para a nossa vida, e é isso que vai balizando a gente. Não, o convite do autor de Hebreus é: olha, a gente precisa partir do santo dos santos. E tudo que está acontecendo, seja a perseguição daquele povo, a luta que eles tinham para congregar, ou seja, o nosso tempo em que as coisas são silenciosas, são capciosas, a gente vai ter subsídios suficientes para poder levar a nossa caminhada, a nossa adoração de maneira sadia diante de Deus, como cristão, individualmente, e também como comunidade de igreja. Eu espero que assim Deus nos abençoe e nos dê essa consciência a cada dia. Amém?